assim como se fosse mesmo uma família, né? Agora a Bíblia diz que o nome de Jesus, toda família que está nos céus e na terra toma o nome, né? Então, se você tem tomado este nome, você é família. Nós somos família, com certeza, família espiritual. E muitas vezes você encontra mais carinho entre os irmãos da congregação até do que a própria família, né? Temos visto isso muitas vezes. Um irmão que crê na mesma fé que você crê, às vezes ele ama muito mais você do que às vezes a própria família, que às vezes tem contenda, tem coisa, né? Olha, eu quero ler São João capítulo 8, né? São João capítulo 8, o versículo é o 17. São João capítulo 8, o verso 17. Vocês podem procurar essa escritura, porque toda escritura é inspirada. Graças a Deus, toda escritura é inspirada, né? Estou errado aqui. Glória a Deus. 17, São João 8, versículo 17, que diz assim: em vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Apenas isso aqui, oremos. Pai Celestial, abençoa a leitura de Tua Palavra e abre os nossos corações para que nós possamos receber Tua Palavra, Pai. Nesta era que vivemos, somos tão gratos por ter pessoas que ainda abrem o coração para ouvir a Palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Então, quero meditar nisso aqui. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então, se 2, de acordo com a lei de Moisés, se 2 pessoas dissessem tal coisa, aquilo passava a resolver a questão. Eles não acreditavam se só um estivesse dizendo, mas a partir de 2 falando a mesma coisa, estabelecia-se a questão. E muitos de nós que lemos a Bíblia, às vezes nos perguntamos, por que tem o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João falando a mesma coisa? Você já prestou atenção? Se você lê Mateus, aí você vai ler o livro de Marcos, ele está contando a mesma história, e tem muitas passagens que é idêntica, né? Aí você lê o livro de João, a mesma história está sendo contada desde o nascimento de Jesus até a sua crucificação e ressurreição. E assim todos os 4 evangelhos contam a mesma coisa. Poderia até, eu mesmo há muito tempo atrás sempre me perguntava, por que eles não colocaram só Mateus, estava bom. Mas agora, depois que a gente começa a entender, a gente vai ver que é exatamente porque tem que ser testemunho de 2 ou mais, né? Então quando você vê Mateus falando, se vê Lucas falando, aí você vê João falando, aí você diz, olha, é verdade mesmo, já são 4 pessoas que estão contando a história, né, do que eles viram, para que não haja dúvida, né, em você. Aí você lê a epístola de Pedro começa a falar aquelas coisas, você lê a epístola de Paulo, ele começa a falar coisas idênticas a Pedro, falando a mesma coisa, confirmando o que Pedro falou. A epístola de Tiago e assim por diante, todos eles falam a mesma coisa, porque o testemunho de mais de 2 é válido. Então, as escrituras, às vezes, o grande erro das pessoas é quando lê um versículo e fica só naquele versículo isolado, forma uma doutrina em cima dele e não vai ver o que as outras testemunhas estão dizendo, né? Então isso é importante. Eu creio que um dos evangelistas, não sei se é Mateus, diz que quando Jesus ia chegando em Jericó, um cego chamado Bartimeu correu até ele dizendo, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Aí eu creio que outro evangelista, esse foi Lucas, se não falar a memória, ele disse que 2 cegos saíram ao encontro. Muita gente diz, é contradição, um diz uma coisa, um diz que foi um, outro diz que é outro, mas não é contradição, é simplesmente que cada pessoa tem o seu testemunho
e depende do seu ângulo de visão, certo? Depende do seu ângulo de visão. Vou até contar uma coisa que parece bizarro, mas que aconteceu com nós na estrada de Paragominas, quando vínhamos de Xinguara à meia-noite. Vimos uma mulher na beira da estrada, meia-noite, estranha, né? No deserto. E cada um de nós estava no carro, estava o pastor Aurélio dirigindo, a esposa dele do lado, eu sentado no banco de trás no meio, o irmão Cláudio vinha dormindo aqui e o irmão Ivan do meu lado. Nós vimos a mulher. Eu vi a mulher andando com um bebezinho atracado na costa dela, um bebezinho recém-nascido, e o bebezinho estava até nu. Eu vi. E já a esposa dele disse que viu que as pernas dela tinham muitos pelos. E para cada um de nós aquilo se apresentou de um jeito, né? Então era um negócio de assombração lá na estrada, né? Até hoje, quando nós se encontramos, a gente fala sobre isso, foi muito sério que nós vimos. Só que passemos por aquilo em alta velocidade. Mas cada um de nós, se for escrever um livro sobre aquilo, eu vou contar a minha versão do que eu vi. Eu vi o bebezinho, eu vou colocar. Ela já viu que as pernas da mulher tinham pelos, ela vai colocar no livro que ela escrever, a esposa dele. Então, o que acontece com Lucas e Mateus é isso. Então, Mateus, por exemplo, viu, vamos supor, o cego, e ele sabia até o nome do cego, porque ele, Mateus, conhecia o cego. Ele disse, era Bartimeu. E já o outro evangelista não conhecia o cego por nome. Ele disse, era um cego, mas eu não sei que nome era ele, mas não era o Bartimeu, o Mateus disse que o nome dele era Bartimeu, porque ele não conhece ele, mas eu não conheço, eu só achei que era um cego. E outro já disse, era dois, porque Mateus não viu o ângulo que ele está, ele não viu o outro. Amém? Mas não há contradição, é o ângulo. Amém? O ângulo que se enxerga, né? Muito bem. Então, mas aquilo é testemunha. Vocês estão testemunhando e confirmando a você que verdadeiramente aquilo aconteceu. Como por exemplo, na internet você vê agora muitos vídeos, está cheio na internet de pessoas tentando tirar você de Cristo, tentando fazer com que você desconfie da palavra de Deus. E tanto na mensagem tem isso, né? Pessoas dizendo que o Mombrana plagiou Clarence Lark, como também tem gente dizendo que a Bíblia é um livro plagiado dos sumérios, e porque os sumérios, na cultura deles, tem também uma história de Gilgamesh, de um homem chamado Gilgamesh, que teve um grande dilúvio e ele atravessou os mares num grande barco. E ele diz, olha, a Bíblia plagiou essa história dos sumérios. E não é verdade. Significa, isso não é um plágio, mas outro ângulo de visão. Os sumérios estão contando, isso simplesmente prova que o dilúvio realmente aconteceu. Os sumérios estão contando como eles viram o dilúvio do ponto de vista deles. Os hebreus chamaram o homem de Noé, os sumérios já chamaram ele de Gilgamesh, mas é a mesma história. Então fui verificar que tem mais de 500 relatos de tribos, de povos antigos contando que houve um dilúvio, e cada relato eles dão outro nome para o homem, porque depende da cultura, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós chamamos o William de William. Nos Estados Unidos eles iam chamar ele de Guilherme, porque Guilherme é William em inglês, mas é o mesmo. Eu não concordo muito com esse negócio de dizer que nomes próprios não mudam. Alguns mudam. Por exemplo, João em inglês é John, completamente diferente. Carlos é Charles, e assim nós vamos vendo que há sim mudança de nomes. Jesus no meio dos judeus era Yeshua, e nós chamamos de Jesus, né? E você vai ver que tem países que já dão outro nome para ele, mas o importante é que está se referindo àquela pessoa. Você está se referindo àquela pessoa, né? Então, muito bem, o testemunho de duas pessoas. Então nós encontramos Lucas capítulo 16, versículo também 16, diz da seguinte forma, diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus,
e todo homem emprega força para entrar nele. Bom, quando você vê Lucas falando deste jeito, quem está falando aqui é Lucas. Aí o que você faz? Olha, não tem mais profeta depois de João Batista, acabou. É Lucas que está dizendo, a lei e os profetas duraram até João. Então qualquer outro que aparecer depois de João Batista dizendo que é profeta é falso. Vamos jogar os pés nele, vamos expulsá-lo. Espera aí, mas aí você vai expulsar Jesus? Porque a Bíblia diz que ele era profeta também, além de filho de Deus. Ele é um profeta que veio depois de João Batista. A Bíblia diz que Moisés, profetizando sobre Jesus, diz: Deus levantará um profeta semelhante a mim, que era Jesus, depois de João Batista. Você vê o povo, passagens nos livros dos profetas, dos evangelistas, dizendo: e o povo dali daquela região começaram a dizer: este verdadeiramente é um grande profeta que veio nesses dias, Jesus, depois de João Batista. Então obrigatoriamente você precisava jogar os pés em Jesus, se é que você tem que tomar o que Lucas disse desse jeito. Aí você diz: mas por que Lucas escreveu isso aqui? Agora você precisa pegar outra testemunha para ver o ângulo de vista do outro evangelista, para você poder entender. Primeiro, vamos para Mateus capítulo 11, é outra testemunha nessa noite. Mateus capítulo 11, versículo 13, que diz, falando no mesmo assunto, Mateus está falando no mesmo assunto, que a lei e os profetas duraram até João, como disse Lucas. Mateus diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Já Mateus não usa a palavra duraram, ele simplesmente diz que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então o que Mateus está dizendo não é que a lei e os profetas duraram até João, que a lei e os profetas acabaram até João, mas está dizendo que até João a lei e os profetas profetizou. A mesma coisa de você dizer assim, ó, até aqui o Senhor nos ajudou, mas não significa que o Senhor não vai te ajudar mais. Você está dizendo que até aqui o Senhor te ajudou, mas isso não significa que o Senhor parou de nos ajudar e agora nos abandonou. Não. Então é isto que Mateus está dizendo. Se Mateus, sendo uma segunda testemunha, está dizendo isso, devemos voltar rapidamente para Lucas e perguntar: mas Lucas, então por que você falou que a lei e os profetas duraram até João? Aí você continua lendo o que ele diz, para você entender o contexto. Mas Lucas diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E veja o que ele diz na continuação da leitura. Ele diz: é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. Na hora que ele diz a lei e os profetas duraram até João, em seguida ele diz: é mais fácil passar os céus e a terra do que cair alguma coisa da lei. Ela continua: então Lucas, por que você diz? Eu entendi, Lucas, que você está dizendo que a lei e os profetas duraram até João. Não, ele não está querendo dizer isso. Nós é que entendemos errado, mas quando fomos lá em Mateus nos explicou o que Lucas quis dizer. Mateus esclareceu o que Lucas quis dizer. Ele quis dizer que a lei e os profetas até João testificaram, mas não significa que parou, porque depois você encontra Jesus como profeta depois de João Batista. Você encontra em Atos 11, 27 Ágabo sendo profeta depois de João Batista. Você encontra em Atos 15, 32 Judas e Silas, que eram profetas, diz a Bíblia. Você encontra em Atos capítulo 13 um monte de profeta que estavam na igreja de Antioquia. E você encontra Paulo profetizando, falando do homem do pecado, do anticristo, e profetizando, e todos os profetas. Quando você chega em Mateus 23, 34, encontra Jesus dizendo: eu enviarei profetas e vocês os apedrejarão de cidade a cidade. E quando você chega em Éfesos 4:11, você encontra Paulo dizendo: ele mesmo deu uns para profetas, outros para evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo. Aí você diz: ou Lucas mentiu ou eu entendi errado. Não, Lucas não mentiu, foi nós que entendemos errado. Mas é só ir com Mateus, que Mateus explica o que o irmão Lucas quer dizer. Por isso que tem vários apóstolos, amém? Então, primeiro, a palavra duraram não se encontra nos textos originais. Aqui ela se encontra em itálico, porque João Ferreira de Almeida, quando escreveu, ela não estava
Todas as Bíblias que nós temos hoje no mundo ocidental é copiada da Vulgata Latina, que foi traduzida por Jerônimo. Então, João Ferreira de Almeida teve que colocar a palavra durar aqui, porque Jerônimo colocou. No entanto, ele colocou em itálico, que é aquelas letrinhas deitadas, a palavra duraram, mostrando que ela não se encontra nos textos originais. O que você faz? Quando lê, você só considera que a palavra duraram não está aqui. Lê igual Mateus falou, em Mateus 11, 27, Mateus 11, 13, e Mateus disse apenas: a lei e os profetas até João testificaram. Aí depois a lei e os profetas continuaram testificando na graça, porque o próprio Lucas disse: mais fácil passar os céus ou a terra do que cair um tio ou um jota da lei. Então a lei de Moisés dizia o quê? Não roubarás, não matarás. Quem disse que nós pode roubar e matar hoje? Agora, coisas que na lei eram sombras daquilo que havia de vir, quando chegou o que é real, nós deixamos a sombra e vamos para aquilo. Como por exemplo, Paulo disse: a lei, atendo a lei como sombra daquilo que havia de vir. Aí nós temos no Velho Testamento, eles guardavam o dia de sábado, que representava Cristo. Quando chega em Cristo, ele diz: eu sou o descanso. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí sim, aí você troca o sábado literal por Cristo. Amém? E você posiciona, mas você não tira a lei. A mudança do sábado para Cristo não tira nenhum tio, nenhum jota da lei, mas cumpre a lei. Por quê? Porque Jesus é o cumprimento daquilo. Ele disse: eu não vim tirar a lei, eu vim cumprir a lei. Muito bem. Então, por isso aqui São João 8,17 diz: o testemunho de duas pessoas resolve a questão. Não fique só com Lucas, vá para Mateus, que ele explica o porquê que tem um monte de profeta depois de João Batista, inclusive Jesus sendo profeta dos profetas. Aí você vai entender que na verdade Lucas falou a mesma coisa que Mateus. A lei e os profetas até João testificar. É como dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Não significa que não vai ajudar mais, né? Então, aí você pode agora receber os profetas da graça, porque a Bíblia tinha dito em Amós capítulo 3, verso 7, que Deus não faz coisa nenhuma a não ser através de seus servos os profetas. Em Hebreus capítulo 1 diz: tendo Deus antigamente falado com os pais através dos profetas, nesses últimos dias falou-nos através do seu Filho, que é Jesus. Observe o que Paulo diz. Paulo diz: nesses últimos dias Deus falou-nos através de seu Filho. Não estava mais falando, porque já tinha falado através de Jesus. O ministério terreno de Jesus tinha terminado, e agora já estava falando através de Paulo. E Jesus disse que ele ia enviar discípulos, e diz: quem receber aquele que eu envio, recebe a mim. Então o que é Cristo agora depois do Pentecoste? Cristo depois do Pentecoste, não espere Cristo vir pregar para você depois do Pentecoste em forma física, porque ele não vem desta forma. Ele disse que viria em um servo enviado. Foi o que ele disse. E disse: quem receber aquele que eu envio, recebe a mim. Porque nessa manifestação que vivemos agora, não é Deus conosco. Deus conosco era na Judéia. Na Judéia era Deus conosco, que aqui estava eu, e do meu lado estava Deus na forma de outro homem, que era Jesus de Nazaré. Era Deus conosco. Mas essa manifestação depois do Pentecoste é Deus em nós, porque Ele volta agora como Espírito Santo, não para estar do nosso lado em pé fisicamente, tomar café conosco, mas está usando o nosso corpo, está dentro de nós. Então, você quer dar água para Jesus? Quando eu bebo, eu estou dando água para Jesus que está dentro de mim. Quando você bebe, você está dando água para Jesus que está dentro de você. E se você bebe cachaça, o que você está fazendo? O negócio é sério. E se você fala palavrões, como pode falar palavrões se Jesus está dentro de você? Não tem como. Se Ele estiver em você, aí que eu vejo a transformação, né? Porque as pessoas dizem: ah, Jesus está dentro de mim.
Não precisa nem dizer que ele está, a sua vida, nossa vida mostra se ele está ou não. Que tipo de vida nós estamos vivendo? Estamos contando piadas sujas? Estamos fazendo negócio errado? Estamos dizendo que ele está dentro de nós? Não. Porque se ele estiver dentro de nós, nós passamos a ser o templo dele, o corpo dele. Como é que pode isso? Ele não faz essas coisas erradas. Então a manifestação agora não é Deus conosco, é Deus em nós. Ele diz: naquele dia vocês saberão que eu estarei em vós e vós em mim. E as pessoas estão sempre querendo encontrar Jesus, quero ver Jesus. Você vai ver, eu tenho certeza que você vai ver um dia. Ele descerá dos céus com grande glória, você encontrará ele nos ares e você vai para a glória para ver ele para sempre. No entanto, agora, nesse momento, você quer ver Jesus, olhe-se no espelho, porque você é hoje o corpo aonde ele habita. Amém? Glória a Deus. Então está bem explicado isso aqui. Outra coisa que nós precisamos de duas testemunhas para entender é Mateus 28, 19 e Lucas também. Mateus e Lucas, vamos chamar essas duas testemunhas para nós entender o batismo, Então, veja bem, nós vamos para Mateus, primeiramente, capítulo 28, versículo 19, que diz da seguinte forma, esse é um versículo muito conhecido. Jesus diz: portanto, falou para os discípulos, ide e ensinai todas as nações. Presta atenção a palavra nação, guarde bem isso aí. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando chega por volta do ano 220, nasce um homem chamado Tertuliano. Ele era um grande teólogo, estudante das Escrituras. E até o ano 220 não existia o termo pessoa. Você sabia disso? Existia esse termo no grego, que era chamado de prosopan. Então Tertuliano desenvolveu o termo pessoa. Você pode digitar no Google assim, quando foi que o termo pessoa surgiu? Ali no site vai te dizer, qualquer site jurídico, qualquer site, vai dizer, o termo pessoa surgiu a partir de um teólogo chamado Tertuliano, quando ele elaborou o termo pessoa para poder elaborar a doutrina de três pessoas distintas da Trindade. Ou seja, no tempo dos apóstolos, eles falavam em Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles não criam que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas, e nem nomearam isso Santíssima Trindade. É por isso que você não encontra a palavra Santíssima Trindade na Bíblia. A própria Bíblia católica de Jerusalém, eu tenho essa Bíblia, eu comprei exatamente por causa disso. Fui lá na matriz, na igreja matriz de Bragança, ali tem um escritório lá, e eu comprei a Bíblia de Jerusalém católica, porque no rodapé de Mateus 28, 19, os teólogos católicos que traduziram a Bíblia, eles botaram a explicação. Eles disseram: este batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Santíssima Trindade, veio em tempos posteriores à igreja primitiva. Aí eles dizem lá, no tempo dos apóstolos, batizava-se em nome de Jesus, e cita Atos 2,38. Os apóstolos não tinham esse conceito de Santíssima Trindade. Eles criam em Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia todinha, você vai encontrar os apóstolos falando Pai, Filho e Espírito Santo, mas não criam que isso eram três pessoas distintas e não chamavam isso de Santíssima Trindade. Isso surgiu com Tertuliano. E você vai lá no seu zap, lá tem a meta IA, uma rodinha que tinha assim, não sei se vocês já viram. Vocês apertam em cima e digitam assim: por que os apóstolos de Jesus, digite desse jeito que eu estou dizendo, por que os apóstolos de Jesus batizavam em nome de Jesus e não no nome da Trindade? A IA vai lhe explicar, vai dizer, porque no tempo dos apóstolos ainda não tinha se desenvolvido a doutrina da Trindade.
Pode ir lá, eu tenho WhatsApp, eu faço isso todo dia. Agora você precisa saber pesquisar, porque a IA é inteligência artificial, é a coisa robótica. Ela entende que Pai, Filho e Espírito Santo é a Santíssima Trindade. Se você colocar assim, os apóstolos criam na Santíssima Trindade, a IA responde sim, porque os apóstolos falavam em Pai, Filho e Espírito Santo. A IA entende que Pai, Filho e Espírito Santo é a Santíssima Trindade. Mas se você colocar do jeito que eu estou dizendo, por que os apóstolos não batizavam no nome da Trindade, mas só em nome de Jesus? Aí ela explica. Porque a Santíssima Trindade não tinha sido elaborada no tempo dos apóstolos, foi elaborado por Tertuliano e foi se desenvolvendo. Tertuliano elaborou isso, mas no Concílio de Nicéia, em 325, foi quando eles concretizaram a doutrina. Então o mundo todo hoje batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo Mateus 28, 19, mas não no mesmo pensamento que Mateus tinha. Porque Mateus cria no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas Mateus não cria que isso era três pessoas distintas, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Ele cria que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia é bem clara quando diz: há um só Deus e Pai de todos, e nunca chama Jesus de Deus Filho. A Bíblia chama Jesus todo tempo de Filho de Deus, porque se você tiver um Deus Pai e um Deus Filho, você tem dois deuses. Então não existe também a palavra Deus Filho na Bíblia, existe a palavra Filho de Deus. Olha, três coisas que eu mando você procurar na Bíblia: a palavra Santíssima Trindade, a palavra três pessoas distintas e a palavra Deus Filho. Você não encontra na Bíblia. Você encontra a palavra Filho de Deus, tá bom? Você encontra Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia está cheia, porque Deus se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo, mas não como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você tem três deuses. Então, mas aí você diz: mas espera aí, mas então, irmão Rubens, como é que você prova que Mateus cria em Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele não cria que isso fosse um batismo no nome de três pessoas distintas? Bom, primeiro, Pai, Filho e Espírito Santo é, quando Mateus diz: ide fazer discípulos das nações, mas em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ele estava mandando batizar no nome do Pai. Agora, Pai é o que Deus é, mas o nome dele não é Pai. Por exemplo, eu sou pai desse rapaz, mas o meu nome não é pai. Eu sou filho do pastor Moura, mas o meu nome não é filho. Eu sou pai e ao mesmo tempo sou filho, mas não sou dois homens. Eu sou um homem que sou pai e filho. Eu sou pai dele e sou filho de outro homem, mas o meu nome não é pai e filho. Meu nome é Rubson. Então Mateus diz para batizar no nome do Pai. Como é o nome do Pai? Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Mateus mandou batizar no nome do Filho. Como é o nome do Filho? Mateus capítulo 1, verso 22. O anjo disse a José: não deixe a tua mulher, estava querendo ir embora, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho. Tá, mas como é o nome do filho? O anjo disse: o nome do filho é Jesus. Então o nome do Pai é Senhor, o nome do Filho é Jesus, e o Espírito Santo é a unção que estava sobre ele. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 17, verso 6, Jesus orando ao Pai disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ou seja, Senhor Jesus Cristo é a manifestação do nome de Deus. Aí a Bíblia diz: não há perdão de pecado em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo. Aí quando você chega em Atos 2,38, os apóstolos batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8, verso 14, Filipe batizando o povo de Samaria em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 10, 48, Pedro batizando o povo na casa de Cornélio em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 19, verso 5, Paulo rebatizando um povo que tinha sido batizado por João Batista na região de Éfeso em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pergunta: por quê? Por que Mateus mandou batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Jesus mandou lá, e os apóstolos fazem isso? Eles entenderam que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então, mas aí você ainda está em dúvida? Chama Lucas, vem cá, Lucas. Mateus falou isso aqui, me deixou confuso. Ele falou em Pai, Filho e Espírito Santo. Lucas vai explicar para você, porque o testemunho de duas pessoas é que são válidas. Você ouviu Mateus e não compreendeu. Você viu os apóstolos batizar no livro de Atos só em nome do Senhor Jesus Cristo, mas você vê Mateus dizendo que foi em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então chama Lucas. Lucas explica para nós o que Mateus quis dizer, porque o testemunho tem que ser de duas pessoas. Aí Lucas vem em Lucas capítulo 24,
a partir do verso 44, Lucas cita o que ele ouviu de Jesus. Porque Mateus ouviu de Jesus dizendo assim, eles estavam todos reunidos, Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus pegou a caneta e disse, Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Lucas estava lá também, né? Melhor dizendo, Lucas não estava lá, vou ser sincero para você, ele se converteu depois através de Paulo. Mas ele esteve com Mateus, ele conheceu com certeza Mateus, porque viveu contemporaneamente, ele era um médico, Lucas era médico. E nós perguntando para Lucas, olha Lucas, você que conheceu Mateus pessoalmente, diz aí para nós. Aí ele fala a mesma coisa que Mateus falou, porque esse versículo aqui faz referência a Mateus 28, 19. É a mesma coisa de Lucas 16, 16 e Mateus 13, ou Mateus 11, verso 13, sobre a lei e os profetas. Aí Lucas diz de novo a mesma coisa que Mateus falou, só que agora no ângulo de visão de Lucas. O que é que Lucas entendeu? Lucas diz que Jesus disse assim, e disse-lhe, Jesus falando, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que eu cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para que eles compreendessem as escrituras. E disse-lhes, Mateus disse, que Jesus disse-lhes Jesus, e de fazer discípulos de todas as nações. E Lucas diz, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Lá em Mateus fala em nações também, porque lá Mateus diz, ide por todas as nações, e aqui Lucas está dizendo, ele diz para ir por todas as nações pregando em seu nome. E você vai ver que Mateus também falou que era no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você entende, quando Lucas diz, ele estava falando para fazer no seu nome, aí você vai entender, entendi, é no nome do Pai. Como é o nome do Pai? Senhor. No nome do Filho, como é o nome do Filho? Jesus. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Este é o nome de Deus. E os apóstolos fizeram assim. Então, Lucas 24, 47, explica Mateus 28, 19. Se é que você está em dúvida com Mateus 28, 19, leia Lucas 24, 47, porque Lucas era apóstolo, conheceu Mateus pessoalmente, e está explicando para você aqui o que Mateus quis dizer com Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então é por isso que os apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo, eles compreenderam. E a Bíblia diz que Lucas disse que Jesus abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. Nós precisamos compreender as Escrituras, porque as Escrituras é onde a vida eterna. São João 5,39 diz isso. Examinai as Escrituras, Jesus falando, porque são elas que de mim testificam, e nelas cuidais ter vida eterna. Mas muitos de nós podem duvidar, como é que um livro feito de papel e tinta pode ter vida eterna? Aí muitos dizem, ela é escrita por homem. Muitos católicos pensam que ela foi escrita por Jerônimo, mas não foi. Jerônimo apenas traduziu, e para traduzir ele teve que pedir ajuda dos gregos, porque ela estava em grego. Então ele traduziu porque o Papa pediu para ele traduzir. Ele traduziu, muitos anos trabalhando, 40 anos de tradução. Mas traduzir não é fazer. Eu já tenho traduzido muitos vídeos de americanos, mas quando eu traduzo um vídeo, não foi eu que fiz o vídeo, eu só estou traduzindo, dizendo a mesma coisa que aquele americano falou em inglês, agora eu digo em português, mas não foi eu que falei aquilo, foi ele. Então Jerônimo não escreveu a Bíblia, ele traduziu uma Bíblia que já existia no grego. Amém? Então você pergunta, mas mesmo assim, irmão Russo, mesmo que Jerônimo não tenha escrevido, ele só traduziu, mas teve um que escreveu. Vamos supor que Paulo escreveu, Paulo era homem. Pois é, aí que está. Se nós somos cristãos, nós temos que crer que Paulo tinha o Espírito Santo, que Pedro tinha o Espírito Santo. Agora, se nós não cremos, nós temos que desistir de ser cristão. E se eles tinham o Espírito Santo, então foi o Espírito Santo que escreveu através deles. A menos que você não creia. Mas se você não crê, você não é cristão.
Como é que você é cristão e não acredita que Pedro tinha o Espírito Santo, que Paulo tinha o Espírito Santo, que Mateus tinha o Espírito Santo? Então, na medida em que você crê que eles tinham o Espírito Santo, aí você para de dizer que foi escrito por homem. Você vai dizer, não, foi Cristo que escreveu através deles mesmo. Amém? Aí sim, aí você vê. Então ela tem sim vida eterna no que ela diz. Até porque antes deles escreverem ela, depois que eles escreveram ela, eles selaram isso aqui com o sangue deles. Todos aqueles apóstolos que escreveram a Bíblia morreram por causa dela, mortos. Pela história nós encontramos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Encontramos que Natanael foi descorado vivo. Encontramos que Paulo foi decapitado. Por quê? Por causa disso aqui. Porque eles escreviam essas epístolas, e essas epístolas faziam mal para o povo daquela época. Os romanos não gostavam, porque essas epístolas deles diziam ao povo para não adorar os deuses de Roma, para adorar Jesus Cristo. E os romanos odiavam isto. E quando pegaram Paulo para decapitar, com certeza perguntaram: tu nega aquelas coisas que tu escreveu? Se tu negar e prometer para nós que vai rasgar aquilo e falar para o povo que isso aí é mentira tua, foi só coisa da tua cabeça, nós não te matamos. Mas ele, não, pode decapitar, porque aquilo é verdade, eu não vou negar. Então, bom, aí as pessoas dizem: eles fizeram a Bíblia para ganhar dinheiro. Não, moço, quem quer ganhar dinheiro não dá a vida por isso. Não, as pessoas deram a vida por isso aqui, selaram com sangue. E foi por isso que Jesus não impediu que seus apóstolos morressem. Você pergunta, por que Jesus não apareceu quando estavam matando Paulo? Impediu, porque se ele tivesse impedido, as pessoas hoje iam dizer: Paulo escreveu aquelas coisas só para ficar famoso. Mas agora, quando você lembra que ele morreu por causa disso aqui, você diz: não, um homem não ia dar a vida por isso aqui, se isso não fosse verdade. Amém? Agora, antes deles escreverem, antes deles tornarem ela papel e letra, ela já existia, porque ela era aquele espírito que estava neles. Antes de algo existir, primeiramente ele está aqui, na mente e no coração. Vamos dar um exemplo daquele carro ali, que está ali fora. O ano dele é 2014. Lá em 2013, antes dele existir, ele já existia na mente do arquiteto que desenhou ele. Estava aqui na cabeça dele. A empresa Fiat chegou e disse: olha, queremos faz um Palio para nós 2014. Ele pegou o lápis e pensou. Aí ele apareceu na mente. Ele não existia, mas aqui já existia na cabeça do arquiteto. E ele esboçou e desenhou e entregou para a empresa. Aí aquilo que estava aqui já passou para o papel, tornou-se existente apenas em desenho. A empresa entregou ali para a fábrica, e eles tiraram o que estava no papel e fizeram ele existir. Então a Bíblia, a mesma coisa, já existia na alma dos apóstolos e profetas. E eu provo para você que lá atrás, quem aqui já leu o livro de Jó? Levanta a mão, você já deve ter lido. Jó, lá quando Jó viveu num tempo antes de Moisés. A Bíblia passou a ser escrita através de Moisés. Gênesis já é escrito por Moisés. Mas Jó viveu antes de Moisés, segundo o que vemos na história. Mas Jó já acreditava na ressurreição. Como que ele acreditava na ressurreição se não tinha Bíblia no tempo dele? Sabe como foi que ele acreditava na ressurreição? Porque a Bíblia não está apenas no papel hoje, ela está na natureza. Jó olhava o sol nascer de manhã, e ele ficava olhando o sol, chegava meio-dia, e o sol ia indo até que se ponha lá no horizonte. Aí Jó dizia: morreu o sol, acabou. Quando era outro dia, o sol nasceu de novo. Aí ele ficou observando aquilo, e ele disse: sabe de uma coisa? A gente ressuscita de novo. Olha, o sol nasce, morre e depois volta. E Jó começou a perceber que as coisas não acabam, que elas voltam de novo. Ele olhou para uma árvore, a árvore secava com o inverno, apodrecia o caule, caía no chão, e aonde tinha uma árvore ficava só a terra. Com o tempo, quando chegava a primavera, a mesma árvore brotava de novo, porque a seiva se escondia na raiz. Quando chegava a primavera, nascia de novo. Aí Jó começou a dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e eu, se eu morrer e for para o pó, um dia ele me ressuscitará. Você entende? Isso, a natureza, a Bíblia já era uma natureza, a Bíblia já está na natureza. Você vê os passarinhos cuidando dos seus ninhos, você vê os animais. Nós tínhamos
cachorrinha chamada Xuxa, colocamos o nome dela de Xuxa. Ela era tão novinha, e um dia ela ficou grávida. E eu disse para minha mãe: mãe, esta cachorra, ela nunca viu outra cachorra, morava na colônia. Ela nunca viu outra cachorra cuidar dos filhotes, então ela não vai saber cuidar, porque nunca viu outra cachorra cuidar. Quando foi amanhã, acordamos, a Xuxa latindo e balançando o rabo para nós, e olhando para o mato. O que aconteceu? Descobrimos que sua barriga estava mais baixa, seguimos ela, ela foi latindo, olhando para trás, levou. Achamos o lugar que ela tinha dado à luz aos seus cachorrinhos. Ela tinha preparado tudo, sem ninguém dizer para ela. Ela tinha ajeitado tudo, ela tinha pegado com a boca lá uma coisa arrastada para ali, ajeitado a caminha, estavam todos ali. Ninguém ensinou para ela o que é isso. A Bíblia, natureza, mostrando que existe um ser espiritual que você não pode ver, que quando ele está na sua alma, você faz a coisa certa, mesmo que não tivesse Bíblia escrito, ela já existia na sua alma. Mesmo que não existisse a Bíblia escrita, você sabia que não pode matar os outros. Ela que diz, não matarás. Qual é o livro que diz não matarás? A Bíblia. Mas mesmo que ela não existisse, você sabia que não pode matar. Por quê? Porque ela já existe em você, na natureza. Mesmo que a Bíblia não existisse, você sabe que não pode adulterar, que não pode cobiçar a mulher do próximo, que não pode desobedecer a palavra de Deus, mesmo que a Bíblia não existisse. Então não adianta dizer que foi escrito por homem, que ela foi escrita por homem, mas ela foi tirada do espiritual e trazido para cá pelo Espírito Santo, nós homens. Não tem para onde correr. Você e eu, irmãos, não tem jeito, todo joelho tem que se dobrar. Eles dizem, eu orei tanto. Um dia lá em casa, eu estava com uma dor de rins, uma dor, deu 2 horas da manhã, eu pensei que ia passar, não passou, foi piorando. 3 horas da manhã, não aguentei mais, liguei para o meu irmão, ele me colocou no carro, me levou no hospital, e eu já tinha orado, Senhor, tira essa dor, e nada da dor passar, doía mais quando eu orava. E aí eu fui para o hospital, cheguei lá, a enfermeira inclusive é a esposa do Júnior, um rapaz que eu conheço lá em Bragança, e ela chegou com uma injeção, parece que é Buscopan, coisa assim, e aplicou em mim. Aplicou, quando eu me deitar ali, aí a dor começou ficando mais fraca, aí foi aliviando. Chega, relaxei, ficou tão bom, dormi. 6 horas da manhã acordei, sem nenhuma dor. Ela disse, agora você vai para casa, depois você volta para fazer uma consulta para ver o que é isso aí. Quando eu vou indo para casa, no carro, meu irmão me levando, eu disse, meu Deus, eu orei tanto e a dor não passou, mas quando tomei a injeção passou. E aí veio aquilo em mim, mas que coisa, Deus não fez nada e a injeção fez. Depois Deus começou a dizer assim, diz uma coisa, tu sabe do que é feito aquela injeção? Você sabe do que é feito cada remédio que está na farmácia? Irmão, cada remédio que está na prateleira da farmácia, todos eles, foi tirado de uma coisa da natureza que Deus fez. Não tem um. De onde veio a pílula na dor? De uma árvore chamada nador que Deus fez. De onde veio? Eu vi um pé de infectrim lá nas colônias de Bragança. Eu estava lá nas colônias atrás de comprar uma galinha caipira, e na casa de uma senhora lá, e ela disse, olha, isso aqui, ela tinha muitas plantas medicinais, e ela me mostrou um pé de infectrim. Eu me lembrei que na farmácia tem um remédio chamado infectrim, vem dele. Quem fez o pé de infectrim? Deus. Você sabe, aquelas pessoas que têm problema de pressão alta, pressão descontrolada, aí toma a losartana, que controla a pressão. Você diz, agora eu orei, minha pressão não foi estabelecida, mas eu tomei a losartana, está vendo? Então Deus não existe, a losartana é que me curou. A losartana vem, sabe de onde? Do soro das serpentes. Quem fez a serpente? Deus. Não tem para onde correr, toda a cura vem de Deus. Não tem para onde correr. Não adianta dizer, fiquei curado com a injeção, aquela injeção veio de um produto da natureza que Deus fez. Toda a cura vem de Deus. Mas você diz, mas eu estava com um cisto. Remédio nenhum deu jeito, irmão Rubens. Só o médico me operando. Quem fez esse médico? No ventre da mãe dele. Não tem para onde você correr. Você tem que dobrar seus joelhos. Amém? Esse é meu recado nesta noite. Que Deus possa nos abençoar. Vamos para Santa Ceia aqui, né? Graças a Deus. Bom, nós vamos encerrar a transmissão. Vamos ler o versículo da Santa Ceia. Graças a Deus.